Oi, pessoal. Mais uma aula de biologia. E o tema de hoje é aí, ó, embriologia. Então, vamos ver do que se trata, né? Embriologia é a parte, né, da embriologia que estuda o desenvolvimento do embrião, né? Então, desenvolvimento embrionário. E aí, nós vamos estudar essas etapas, né, ver os eventos que acontecem. E todo esse processo, né, de formação do embrião, ele começa lá na fecundação e vai terminar formando um novo organismo com as características daquela espécie e que tem aí uma individualidade, né, que consegue sobreviver de forma autônoma, né? Célula-ovo, tá bom? Ou zigoto, nós vamos usar bastante esses termos, é a célula que vai resultar dessa fecundação. E a fecundação é o quê? A união dos gametas. E o embrião? O embrião é o organismo, certo? O indivíduo que foi formado e aquela etapa em que precede a fase adulta. Nos animais, as fases iniciais do desenvolvimento, elas são muito semelhantes e apresentam em comum, além da fecundação, olha, a etapa da segmentação, a gastrulação e a organogênese. E é isso principalmente que nós vamos compreender. Fecundação. Fecundação, então, é a união, né, a fusão de um espermatozoide, que é o gameta masculino, e ele é haploide, ele é representado pela letra M, e um óvulo, que é o gameta feminino, que também é haploide, certo? Então, lembrando, haploide é quando tem metade do número cromossômico da espécie, certo? Então, se considerarmos aqui a espécie humana, tá? Apenas para colocar como exemplo, o ser humano ele tem 46 cromossomos nas suas células. Nós somos indivíduos diploides. Mas, para formar um indivíduo diploide, é necessário que cada gameta tenha metade, né? Para que quando ocorra essa fusão, volte a ser os 46 cromossomos, certo? Então, lembra de outra coisa, olha, e a imagem está mostrando. Muitos espermatozoides ficam ao redor do óvulo, né? Muitos espermatozoides se dirigem até o óvulo, mas só um consegue fecundar, certo? E aí esse um consegue formar um zigoto ou célula-ovo, que é diploide, e aí reconstrói, né, esse número de cromossomos da espécie. E aí, é claro, né, nessa fusão ocorre uma mistura de material genético do espermatozoide e do óvulo, e isso gera variabilidade genética, certo? Então, olha só. Quando ocorre a fecundação, você está observando aí, o óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide, mas a parte que entra no óvulo é apenas o núcleo do espermatozoide, certo? O restante do espermatozoide, você percebe aí o flagelo, né? Ele não entra no óvulo, tá bom? Apenas o núcleo que contém o DNA, né? Os cromossomos é que consegue se fundir. Aí é o núcleo do óvulo, ok? O restante se degenera mesmo, tá bom? Vitelo. Que nome é esse, né? Então, ó, o sustento nutricional das células do embrião nas fases iniciais do desenvolvimento depende do vitelo. Vitelo, então, olha só, é uma substância de reserva encontrada no citoplasma do óvulo, que é composto principalmente de lipídios e proteínas. Na imagem anterior, eu falei o que para vocês? Do espermatozoide, apenas o núcleo é que consegue entrar no óvulo e que consegue fecundar, né? Que consegue, desculpa, se fundir, tá? E aí ocorre a fecundação. Agora, o citoplasma do óvulo é que tem os nutrientes necessários para que todo esse embrião se desenvolva. E aí nós chamamos isso de vitelo. E aqui o ovo de galinha como exemplo, tá bom? Então, a gema do ovo. A gema do ovo é um exemplo de vitelo. É lá que estão todas as estruturas, né, de lipídio, de proteínas, de vitaminas, para nutrir esse embrião durante o desenvolvimento dentro do ovo, ok?
Outro nome que nós vamos utilizar bastante é o nome segmentação, tá? Segmentação, nós também falamos de clivagem, tá bom? Mas nada mais é do que uma divisão, tá? Uma separação da célula, uma em duas. E esse processo você lembra, né? Ele se chama mitose, certo? Então, quando ocorre mitose, uma célula se divide em duas. Então, nós dizemos que ocorreu segmentação, ocorreu clivagem, tá? E aí, cada célula proveniente dessa mitose, né, nós chamamos de blastômeros, ok? Então, você tem aí no desenho, olha, a primeira imagem é de um óvulo fecundado, certo? Mostrando aí que ele tem, em média, 100 micrômetros, ok? Na segunda imagem, você já consegue visualizar duas células. Então, você já percebe que ocorreu uma mitose. Na outra imagem, tem 4 células, porque ocorreu uma segunda clivagem. E cada uma dessas células resultantes da clivagem se chama blastômero, tá bom? E essas células que são provenientes aí dessa divisão do zigoto são células tronco totipotentes. O que é isso? São células que as células tronco, né, tão famosas aí na mídia, são células que são capazes de originar qualquer tecido embrionário ou seus anexos, tá? Então são células que podem se diferenciar em qualquer outro tipo celular necessário, tá? E isso é, sem dúvida nenhuma, é necessário, porque dessa célula inicial, né, o ovo ou zigoto, que é a união do óvulo e espermatozoide, nós vamos dar origem a um embrião, né, com diversas células diferentes entre si até, né? Porque você pega, por exemplo, célula da pele, células do pulmão, células do coração. Se você for compará-las, elas são diferentes e todas elas são provenientes de uma única célula. Então, são células totipotentes, são as células tronco. Elas são capazes de se diferenciar em qualquer tipo celular, ok? E o plano de clivagem e a velocidade de segmentação dependem da quantidade e distribuição do vitelo. Então, cada ovo, tá, tem uma quantidade diferente de vitelo. E não cada ovo humano, não, tá? Porque cada ovo humano, por exemplo, tem um padrão, né, de quantidade de vitelo. Quando a gente fala assim, quantidade e distribuição de vitelo, é o ovo entre os organismos, as espécies diferentes, tá? Então, se você for comparar um réptil de uma ave, de um inseto, certo? O ovo que ele tem vai ter quantidades diferentes de vitelo, ok? E toda vez que a gente fala ovo, é porque é o zigoto, ok? Zigoto, certo? Quanto maior a quantidade de vitelo, menor a velocidade de divisão do zigoto e dos blastômeros, ok? Essa frase é bem importante para vocês. Etapas do desenvolvimento. Então, como que ocorre agora a formação do embrião, né? Ah, tá bom, ocorreu a fecundação. E aí? Como que eu sigo até formar um embrião? Então, as etapas do desenvolvimento, com poucas exceções, tá? Que são comuns a todos os animais, nós vamos ter segmentação, gastrulação e organogênese, tá bom? E todos os nossos estudos de desenvolvimento animal e desenvolvimento humano, tá? Ele é muito baseado em um ser vivo chamado anfioxo, tá bom? Então, o anfioxo, ele é um cordado, tá bom? E cordado é aquele animal que tem um eixo de sustentação quando ele é embrião. Esse eixo de sustentação nós falamos que é a notocorda, tá? E essa notocorda, ela é uma estrutura no embrião, ela é uma estrutura comum aos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Então, o animal que é estudado como modelo, tá bom? É o anfioxo. Ele tem um desenvolvimento padrão, tá? Com relação a esses animais que eu citei, tá bom? Então, olha só, nós vamos ter aí primeiro, a primeira etapa do desenvolvimento embrionário é a formação da mórula. Então, olha lá, ocorreu a formação do zigoto, que é a célula ovo, né? A união lá do óvulo e espermatozoide. Ocorreu a primeira segmentação.
Então, nós temos a formação agora de duas células, né? Ocorreu mitose. Uma célula deu origem a duas idênticas. Então, ocorreu mitose, e aí nós falamos que são dois blastômeros. Ocorreu de novo uma divisão e formou-se aí 4 blastômeros. Ocorreu outra mitose e agora nós temos 8. E aí ocorreram mais mitoses, tá? E chegamos nesse estágio chamado mórula. Esse estágio chamado mórula, ele tem aproximadamente aí 64 células, tá? Aí, por que ele chama mórula? Porque ele se parece, tá? Ele lembra muito aquela frutinha chamada amora, tá? A frutinha amora, se você observar de perto, ela tem vários carocinhos, digamos assim, por fora, né? Várias bolinhas, lembrando muito dessa estrutura. Então, esse desenvolvimento inicial, tá? É uma sequência de mitoses, certo? Que nós falamos de segmentações, de clivagens, que vai dar origem a uma estrutura maciça, certo? Uma estrutura maciça de células, tá bom? Não tem célula só aí fora, não, tá bom? Dentro também tem, ela é todinha formada por células. E aí nós nomeamos esse estágio, até chegar nessa estrutura maciça, nós chamamos de mórula, ok? Claro que vamos continuar agora, olha só. Essa mórula agora continua se dividindo, certo? Mitose continua ocorrendo, porém agora essas células que estavam todas juntinhas começam a se afastar, tá bom? E forma uma cavidade agora. Você percebe aí que ela começa a ficar uma estrutura esférica, com uma cavidade interior, certo? E as células ficam distribuídas aí ao redor. Então, esse estágio em que tem uma cavidade, nós chamamos de blástula, tá bom? Blástula, e tem uma cavidade. Essa cavidade, ela recebe um nome, tá? Como ela é blástula, a cavidade se chama blastocele. Cele é uma cavidade. Então, é a cavidade da blástula. Então, blastocele, ok? E as células que ficam em volta, né, dessa cavidade, essas células da mórula lá que se afastaram, elas vão formar uma camada celular chamada blastoderme. Derme de pele, né? Então, você faz uma associação aí em volta da cavidade é a blastoderme e a cavidade é a blastocele. E esse estágio, ok, se chama blástula. Vamos mais para frente. As células continuam se dividindo, tá? A mitose ela não é interrompida. E agora, olha como que está a blástula. Ela começa a sofrer um processo chamado invaginação, tá? Percebam agora que essa cavidade, ela reduz muito, né? A ponto de uma camada celular encostar na outra e formar uma abertura. Essa abertura também vai receber um nome, olha aí, blastóporo. Poro, certo? Porque é uma abertura. Então, blastóporo é a abertura. E a cavidade que fica seguindo o blastóporo, olha o nome, arquêntero ou gastrocele. Por que gastrocele? Porque esse estágio, agora, em que tem essa abertura, ele deixa de se chamar blástula para se chamar gástrula, tá bom? Então, a blástula são as células afastadas com a cavidade, blástula. Agora, tem uma abertura, certo? Tem um blastóporo, agora ele se chama gástrula. Então, a cavidade agora se chama gastrocele. E o que é essa gastrocele, esse arquêntero? Ele é uma estrutura que vai dar origem ao intestino. Nós chamamos de intestino primitivo, tá bom? E o blastóporo? Blastóporo pode ser boca? Pode. Mas a maioria dos cordados, que é o que a gente está estudando agora, os cordados, na verdade, esse blastóporo, ele dá origem ao ânus, tá? Mais pra frente a gente vai discutir isso daí, porque esse blastóporo pode dar origem à boca, em alguns animais que não são cordados, mas pode dar origem ao ânus, e é o caso dos cordados. Lembrando, quem são os cordados?
peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, tá bom? Então, vamos imaginar um ser humano aí, tá bom? Mamífero, animal, e é um cordado. Dentro da barriga da mãe ocorreu a fecundação, essas células se dividiram, formaram lá a mórula, formou uma cavidade, formou a bástula, a gástrula. Começamos a formação pelo ânus? Começamos, tá bom? Com o intestino primitivo, que é a gastrocele, ok? Vamos seguir. Lembra que as mitoses não são interrompidas. Olha, aqui eu dei uma pausa para mostrar o seguinte. Muitos seres vivos, né, eles param no estágio ali de diblástico, tá? Ocorreu a formação do blastóporo, ocorreu a formação da gastrocele, tá bom? E agora, essas camadas celulares que estão ali, a gente fala que são folhetos embrionários, tá bom? Então, na primeira imagem, o ser vivo que está se formando ali, ele é um ser vivo que a gente chama de diblástico. Diblástico. Por quê? Porque os folhetos embrionários, as camadas celulares, o blastóporo, ele para ali, não forma mais nenhuma camada celular, tá bom? Agora, nós estamos falando de cordados e nós estamos incluindo os seres humanos, nós somos cordados. Nós somos triblásticos, tá? Quando ocorre essa migração de células de um lado para o outro, forma o blastóporo, a gastoderme, nós vamos ter uma terceira camada entre essas duas iniciais, e é a chamada mesoderme, tá? Mesoderme. Então, sempre uma coisa, a camada celular que fica por fora, que vai dar origem à pele mesmo, nossa, né, de proteção, nós chamamos de ectoderme, tá bom? A pele de fora, ectoderme, tá? A camada celular de fora, de proteção. A que fica dentro e revestindo todo o nosso intestino, estômago, né? Todo o nosso tubo digestório, nós chamamos de endoderme. É a camada de dentro, dentro, endoderme. E essa que se forma aí no intermediário é meso, né? De meio, mesoderme, tá bom? Então, nós somos seres vivos triblásticos, nós temos 3 folhetos embrionários, e essa formação se dá na etapa da gastrulação, tá bom? Então, olha aí o último parágrafo. A importância da gastrulação está relacionado com a formação dos folhetos embrionários. Por quê? Porque é a partir deles que vão se originar todos os tecidos e órgãos do embrião. Nós vamos ver isso, tá? A ectoderme vai dar origem a que estrutura no nosso corpo? A mesoderme vai dar origem a que estrutura? E a endoderme? Tá? Então, é importante. A gastrulação, ela determina quais órgãos nós vamos ter, tá? E a localização certinha. Então, tem seres vivos que são diblásticos, tem seres vivos que têm apenas 2 folhetos embrionários, tá bom? Mas isso é um assunto lá para o segundo ensino médio. E os triblásticos têm 3 folhetos embrionários e nós nos incluímos nisso, tá bom? Nós, seres humanos, nos incluímos nessa classificação de triblástico. Então, vamos continuar. Olha só. Neurulação é o processo agora em que começa a formação de um tubo nervoso, tá? O tubo neural. Então, vai começar a dar origem ao sistema nervoso do animal. Então, esse período agora, esse estágio, nós falamos que está no estágio de neurula, tá bom? Neurula. Agora, é uma gástrula adiantada, certo? Porque tem lá o blastóporo, tem o arquêntero, tem a ectoderme e a endoderme. Só que agora, para conseguir entender essa neurulação, tá bom? Eu preciso fazer agora um corte diferente. Eu não vou conseguir mais olhar para essa estrutura nessa visão, tá? Que aí a gente fala no corte longitudinal. A imagem A está no corte longitudinal. Eu preciso agora fazer um corte transversal. Então, essa imagem que está sendo colocada aí para vocês, a A e a B, ela se trata da mesma estrutura. É a mesma estrutura, só que com vistas diferentes, tá bom? Então, olha lá, eu estou vendo o blastóporo de frente. Eu estou de frente para o blastóporo. E estou vendo a camada celular que reveste esse arquêntero, certo? E essa parte amarelada, com roxo de fundo, é o blastóporo, é a abertura. O blastóporo é uma abertura, certo? Em volta tem uma camada celular
que é a endoderme, e por fora, com células mais quadradinhas, é a ectoderme. Eu apenas mudei a visão. Então, vamos para a neurulação agora, sempre com o corte transversal sendo considerado, tá bom? Então, por enquanto eu estou vendo a gástrula, certo? Por enquanto é a gástrula. E agora o processo vai avançar para o quê? Para a neurula. Então, vamos lá, olha só. Olha, continuou, né? E agora nós vamos ter o quê? O processo de formação do tubo nervoso, né? Do sistema nervoso. Então, olha o que vai acontecer. Tá vendo a mesoderme? Eu estou considerando um ser vivo triblástico, certo? Triblástico. Então, eu tenho a mesoderme. Essa mesoderme, ela vai sofrer também uma invaginação, tá bom? E a mesoderme também, a ectoderme também, perdão, a ectoderme também ela vai sofrer uma invaginação. Você percebe lá na primeira imagem, imagem A, que tem a placa neural. Ali vai sofrer uma invaginação, vai sofrer uma dobra, tá? Que vai formar como se fosse uma prega, tá? Que depois ela vai se juntar e formar o canal neural, certo? A mesoderme também vai passar por essa formação dessas pregas e vão formar o que a gente chama de somito e de notocorda. Na imagem C, você percebe que tem 3 estruturas formadas com a mesma cor da mesoderme, certo? Mostrando que ela formou 3 tipos de estruturas. 2 são somitos, uma é somito, uma é a notocorda, e dentro dessa terceira estrutura, você percebe um nome chamado celoma, tá? O que é isso? É uma cavidade. Ali dentro não tem células apenas em volta. Então, surge o celoma, que é uma cavidade, tá? Então, a notocorda e os somitos e todas as estruturas que vão se originar a partir deles, elas têm origem mesodérmica, tá? E o celoma é uma cavidade que está sendo revestida pela mesoderme, certo? Você acha aí na imagem a notocorda, tá? A notocorda, ela é uma estrutura inicialmente tubular, que se forma ao longo da porção superior do intestino primitivo, então a gente fala aí do teto do arquêntero, digamos assim, e durante a neurulação ela se torna maciça. Tem uma consistência aí de cartilagem e ela exerce agora a função de sustentação do embrião, tá? A notocorda, você percebe que ela está embaixo do tubo neural, tubo nervoso, tá? E ela sustenta esse tubo nervoso, tá bom? Futuramente, no desenvolvimento embrionário, essa notocorda, ela vai ser substituída pela coluna vertebral, tá? Então, o eixo de sustentação, que aí é de uma cartilagem, né? No embrião, funciona muito bem. Mas ainda, né, na formação aí do embrião, ela vai ser substituída pela coluna vertebral e aí dando proteção, né, ao sistema nervoso, né, ao tubo neural. Aí passando mais etapas, né, de desenvolvimento embrionário, a gente tem o que agora? A formação dos órgãos, dos tecidos. Então, é o processo de organogênese, tá? Que é justamente esse processo que vai ocorrer a formação dos tecidos e formar um bebê, né? Formar um embrião aí. Isso pensando em ser humano, né? Então, olha só. Ectoderme, certo? Mesoderme e endoderme. Cada uma dessas camadas celulares, né, desses folhetos embrionários, vai dar origem a uma parte específica do organismo. Então, vamos começar lá pela ectoderme. Ectoderme, você vai lembrar que é a camada de células que está pelo lado de fora, né? É o folheto embrionário mais externo. E vai dar origem ao quê? Olha só, a epiderme, a sua pele mesmo, e anexos de queratina. Então, tudo que tiver preso aí na sua pele, pelo, certo? As unhas. Se formos pensar em outros
mamíferos aí, as garras, tá bom? E também a formação do esmalte dos dentes, tá? Então, a parte de fora, né, na formação embrionária, está destinada à formação da epiderme e seus anexos, ok? Só que lembra que a ectoderme, ela sofreu uma invaginação, sofreu uma dobra, uma prega que formou o tubo neural. Na imagem anterior, você lembra que ele tem a mesma cor, né, mostrando que ele é proveniente da mesma camada celular. E olha só, nós chamamos de ectoderme neural. Então, a ectoderme, ela dá origem tanto à epiderme e os seus anexos, como ao sistema nervoso. Tá vendo? Encéfalo, medula espinal e nervos. Isso é sistema nervoso. Então, ele tem uma mesma origem embrionária. É a ectoderme, certo? Mesoderme, lembra que é a camada do meio, né? Aquela que se forma apenas em indivíduos triblásticos. Olha o que ela vai formar: vértebra, então os ossos, tá bom? O esqueleto, musculatura esquelética todinha, tá bom? Então, não só da vértebra que vai proteger lá o sistema nervoso, mas o crânio, os ossos, o fêmur, toda a musculatura esquelética, tá bom? Quando eu falo musculatura esquelética, eu estou falando de músculos que se prendem a esses ossos, tá? Mas todos eles juntos formando essa estrutura que vem da mesoderme, tá bom? Músculo presos aos ossos, tá bom? E o sistema genital também é proveniente dessa mesoderme, tá bom? Agora, endoderme. Endoderme, lembra que é a camada que está dentro, certo? Então, é a camada que reveste o estômago, que reveste o intestino, que reveste todo o tubo digestório, tá? Além do fígado, do pâncreas e do sistema respiratório, tá bom? Agora, os vertebrados, tá bom? Que são aí, de novo, anfíbios, répteis, aves, mamíferos e os peixes, eles têm um ovo que tem reserva, né, nutritiva em uma quantidade um pouco maior, dependendo do animal, um pouco menor. E aí, pensando agora nos animais que precisam de bastante vitelo, né, porque esses animais eles estão no ambiente terrestre. E aí, além de vitelo, eles necessitam de outras estruturas que os protejam das agressões do ambiente terrestre. Então, pensando agora nos répteis e nas aves, ok? Nos répteis e nas aves, esse ovo, ele tem que ter o que a gente chama de anexos embrionários, que são estruturas que vão nutrir, que vão proteger esse embrião. Mamífero tá de fora, né? Porque o mamífero ele fica dentro da barriga da mãe, sendo nutrido pela placenta. Então, por enquanto, a gente não fala dele. Nós estamos pensando nos animais que ficam ali expostos no ambiente terrestre, né? E esse embrião precisa ter a garantia de sobrevivência. Então, esse ovo ele tem que ter estruturas que garantam isso, ou que pelo menos aumente as chances de sobrevivência dele, né? Então, ó, essas estruturas que aparecem no ovo agora para melhorar, né, o desenvolvimento dele, nós chamamos de anexos embrionários. E são 4. Então, o âmnio, o alantoide, o córeo e a vesícula vitelínica, tá? Porque o vitelo é a estrutura de nutrientes, certo? A casca, você conhece, a casca do ovo, ok? O embrião está lá dentro, necessitando crescer, se desenvolver. Então, vamos ver para que serve cada um desses anexos embrionários, tá bom? Então, lembra aí, âmnion, alantoide, córeo e vesícula vitelínica. Olha só, o âmnion, a gente fala também que é uma bolsa de água, certo? Então, o âmnion é essa bolsa que envolve o embrião. E dentro tem um líquido que a gente chama de líquido amniótico, certo? O embrião fica mergulhado e protegido contra desidratação e também fica protegido aí contra choques mecânicos, tá? E
Ao longo do desenvolvimento do embrião, esse líquido vai sendo absorvido. Então, quando o ovo se quebra, porque o, o embrião já se desenvolveu, está pronto para nascer, não tem mais esse líquido. Foi absorvido porque foi utilizado durante todo o processo de desenvolvimento, tá? A vesícula vitelínica, ou também chamada de saco vitelínico, tem o vitelo ali dentro. O vitelo é a nutrição, né? É a reserva nutritiva para esse embrião. O alantoide. O alantoide, ele vai armazenar cristais de ácido úrico, que é uma excreta nitrogenada que é produzida pelo próprio embrião. Então, é uma substância tóxica. Então, ela precisa ficar separada do embrião, certo? Mas ele precisa produzir porque ele está realizando atividade, o metabolismo dele está funcionando naturalmente e esse resíduo é produzido, certo? Então, precisa ficar separado. Então, esse alantoide, ele recolhe essas excretas, mantém separado do embrião, tá bom? E mantém esse embrião aí sempre livre, né, desse resíduo tóxico, tá? E o córium que é o anexo mais externo e também tem função de proteção, mas ele tem uma função principal aí de participar das trocas gasosas, tá? Então ele fica bem aderido à casca do ovo aí e ele tem principal participação na troca gasosa, porque o embrião que está ali dentro também está respirando, né? Está vivo, então precisa ocorrer essa troca de gás carbônico e oxigênio e o córium exerce bem essa função, tá? Então, junto com a imagem abaixo, eu coloquei um resuminho bem simplesinho com a principal função para você lembrar desses anexos embrionários, né? O âmino é proteção, né? Proteção contra desidratação, proteção contra choques mecânicos, né? Batidas. Saco vitelínico, nutrição. O alantoide a gente traduz aí como fralda, porque vai separando todas as excretas do embrião. E o cório, que realiza essas trocas gasosas entre a casca e a atmosfera. Ok? Agora, os animais que não se desenvolvem dentro do ovo, e aí estão os mamíferos, né? Eles se desenvolvem através do desenvolvimento dentro do organismo materno e são nutridos pela placenta. Então, a placenta é um órgão formado principalmente a partir de anexos embrionários e de tecidos maternos derivados do endométrio. Lembra que endométrio é a camada de dentro do útero, tá? Então, o embrião dos mamíferos também fica mergulhado no líquido amniótico. Então, é um anexo embrionário também existente aí nos mamíferos. E ele está contido no interior do âmnio, que nós chamamos de bolsa amniótica, assim como fica, né, nos répteis e nas aves. Como o embrião dos mamíferos está conectado ao útero materno pela placenta, que é rica em vasos sanguíneos, todas as trocas de substâncias, como nutrientes, hormônios, excretas, ocorrem entre o sangue materno e o sangue fetal. Então, não tem vesícula vitelínica, certo? Ela permanece atrofiada e é encontrada no interior do cordão umbilical. E o mesmo vai ocorrer com o alantoide, que não armazena excretas, tá? Por quê? Porque elas são enviadas direto para a circulação sanguínea da mãe, certo? Não precisa mais guardar no interior, né, aí do lado do embrião. Pode enviar direto pela placenta e a mãe se encarrega de eliminar, certo? Então, agora, uma questão que é muito importante, que às vezes fica, né, essa questão, essa dúvida, o sangue da mãe não se mistura com o sangue do filho, tá bom? Durante todo o desenvolvimento embrionário. Todas as substâncias são trocadas, lembra, tá? Por um processo que a gente já estudou chamado difusão. Então, difusão lá na parede dos vasos sanguíneos entre o feto e a mãe, passa o oxigênio, passa o gás carbônico, passam os nutrientes obtidos da alimentação, mas o sangue não vai, tá? Vão só os nutrientes, vão só os gases, vão só as excretas. Essas substâncias, elas passam por difusão, ok? Agora, vamos comparar, ó, o
a estrutura aí dos mamíferos, tá bom? Mamíferos placentários, porque tem um grupinho lá que são os mamíferos que botam ovos, né? Você deve conhecê-los. É o ornitorrinco, o principal representante, mas também tem a ictina, tá bom? Mas todos os outros, nós temos aí a placenta, ok? E comparando com os répteis e as aves. Então, ó, vejam, a vesícula vitelínica, ela até existe, né, no mamífero, mas ela como que se diz? Menor, né? Não é nem menor, ela deixa de ter a função, né? Ela atrofia, né? Ela está atrofiada, essa é a palavra certa. Mas o córeo, ele existe com a mesma função, o âmnion com a mesma função de proteção, certo? Aí o alantoide e a vesícula vitelínica, que são as duas que estão atrofiadas dentro do cordão umbilical. E o cordão umbilical é que vai fazer essas envio de substâncias, né, para fazer essas trocas gasosas, ok? Então, é isso. Até a próxima aula, pessoal.